Bora lá, mais um vídeo. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui começando mais um vídeo do nosso canal Degustação Teológica, ok? E é uma pequena degustação mesmo. Aqui nós falamos sobre vida de igreja, vida cristã, temas da atualidade relacionados à igreja, à teologia, e falamos também de temas ligados à própria teologia, tá bom? Bom, eu sou o David Domenicali, ou Davi Domenicali, como você achar melhor, e sou o pastor da Igreja Batista Fraternidade. Sejam todos bem-vindos a esse momento, a esse canal. Obrigado por acompanhar os meus vídeos, você que é inscrito no canal, muito obrigado. Divulgue, compartilhe, assim você ajuda o canal a crescer. E você que está entrando aqui, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, curte esse vídeo que você está assistindo, compartilha e assim você coopera com a gente. Eu não sou um youtuber não, pessoal, apesar de eu estar gravando vídeos no YouTube, né, pelo YouTube, mas sou um pastor de igreja. O que eu quero fazer é falar tanto com os membros da igreja como aqueles que não fazem parte lá da Igreja Batista Fraternidade, mas são todos povo de Deus, né? Ou aqueles que ainda nem da igreja são, mas querem conhecer um pouco mais sobre o pensamento evangélico, sobre a fé cristã, né? E você pode acompanhar nosso canal aqui, tá bom? E esse canal, ele é um canal de introdução aos diversos temas que tratamos. Com certeza, por isso que nós chamamos de degustação teológica. Que a ideia é você ter aqui uma degustação e a partir daqui você se aprofundar nos temas, né, tratados em outros canais ou em leituras sugeridas, beleza? Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre o movimento pentecostal, o movimento carismático, né, da visão continuista. Eu tenho um vídeo já no canal chamado, o título do vídeo é Por que não sou um cessacionista? Por que eu não sou cessacionista? Então, esse vídeo é até longo, esse vídeo do qual estou me referindo, ao qual estou me referindo, é um vídeo longo, mas lá eu dou detalhes, né? Por que não sou cessacionista. O cessacionista, o pensamento cessacionista dentro da igreja, é aquele pensamento que vê os dons espirituais, né, como algo restrito aos tempos apostólicos, a era dos apóstolos. Ou seja, o falar em línguas, dom de revelação, profecia, cura, milagre, etc., eram dons que eram dados aos homens ou mulheres lá no século I. Porque o cessacionista acredita que quando a Bíblia foi completada, ou seja, a Bíblia que eu digo é o Novo Testamento, né? Quando o Novo Testamento terminou de ser escrito, lá por volta do ano 100, né, depois de Cristo, mais ou menos nesse período, que foi o Apocalipse de João, o último livro canonizado a ser escrito. Eles acreditam, então, que a partir do século II em diante, né, os dons espirituais, eles cessaram, o Espírito Santo parou de dar os dons, porque agora as pessoas tinham a Bíblia completa, e a Bíblia completa, o Novo Testamento e o Antigo Testamento completos, é a revelação de Deus, então o homem não precisa mais de dom nenhum. Segundo eles, esses dons eles existiam, o Espírito Santo dava os dons à igreja, né, para que a igreja pudesse ser edificada, já que a Escritura, o Novo Testamento, as cartas apostólicas ainda não tinham sido escritas. Esse é um pensamento cessacionista. Porém, os cessacionistas, a maioria de fé reformada, né, evangélica, são protestantes reformados, eles bebem na fonte do sola escritura, assim como nós, batistas, e todo evangélico que se preze como evangélico, bebe na fonte do sola escritura. O sola escritura significa somente as escrituras, é um dos lemas da reforma protestante iniciada lá no século XVI. Certo? O sola escritura, ou somente pelas escrituras, diz que a nossa fé tem que estar totalmente baseada e alicerçada pela Bíblia Sagrada. Inclusive, nós batistas
temos em nossa declaração de fé um dos itens, né, que é fundamental. A nossa visão é ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Ou seja, todo pensamento teológico, toda a vida, ela é abalizada, norteada pela Escritura Sagrada, pela Bíblia. Tá? Então, somos bíblicos e todo evangélico que se preze como evangélico deve ser bíblico. E aí, olhando por esse ponto de vista, o cessacionista ele não tem uma base bíblica, queridos. Ele não tem um texto bíblico que diz que os dons cessariam. Isso aí é uma análise, né? É uma interpretação teológica própria. E não dá nem para dizer que é uma interpretação teológica de texto, porque nem texto tem. Se você ficar esperando, né, o cessacionista ele pegar um texto bíblico claro, sem malabarismo exegético, né, sem uma hermenêutica maluca, se você ficar esperando ele te dar um texto que seja claro, apontando na Bíblia, conforme diz o sola Escritura, né, na Bíblia, um texto que diz que os dons cessariam depois do cânon estar fechado, ou seja, depois de a Bíblia, Antigo e Novo Testamento estarem totalmente completos, você vai ficar esperando até a volta de Cristo, porque ele nunca vai ter esse texto para dar, tá bom? Então, nesse sentido, sim, o pentecostal, nesse ponto, ele é mais bíblico que o cessacionista. O pentecostal, que é chamado de continuista, porque é o que dá crédito à continuidade dos dons, né? Os dons não cessaram, eles continuaram, tá? E depois eu vou sugerir 2 livros ao final desse vídeo, tá bom? Mas você vai ver mais sobre esse assunto no vídeo completo, porque não sou cessacionista. Eu falo lá, é um vídeo mais longo, né, tal, mas eu dou mais detalhes, tá bom? Então, primeira coisa, sou continuista. E a Igreja Batista da Fraternidade é continuista. Crê na continuidade e atualidade de todos os dons espirituais descritos na Bíblia Sagrada. Beleza? Agora, tem 3 tipos de pentecostais, né? Tem 3 tipos de pentecostais. E eu quero falar sobre esses pentecostais, tá bom? O primeiro pentecostal que eu quero falar aqui é o pentecostal clássico, né? Conhecido como pentecostais clássicos, que são aqueles que acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma ação de Deus que ocorre após a conversão e é para aqueles que buscam. Tá certo? Eles distinguem, né, a conversão do batismo com o Espírito Santo. São eventos distintos. A pessoa pode ser convertida, né, passar pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento, se tornar uma cristã genuína, mas se ela não esperar ou buscar esse batismo com o Espírito Santo, ela não terá o poder de Deus para agir. Segundo os pentecostais clássicos, o novo nascimento, que se dá no ato da conversão, é para a sua salvação. O batismo com o Espírito Santo é um evento distinto, né, que pode acontecer ou não na vida de um cristão, mas que deve ser buscado, porque segundo eles é promessa para todos, os que buscam e creem, e é o batismo com o Espírito Santo que vai encher o crente de poder e ousadia para pregar, ousadia para ser testemunha, ousadia para agir e em nome de Deus, sendo capacitado para a obra do ministério. Bom, é uma interpretação pentecostal. Tem um outro grupo pentecostal, agora um segundo grupo pentecostal, que acredita também, como o primeiro, que o batismo com o Espírito Santo é distinto da conversão. A pessoa se converte e depois, em algum momento, se ela buscar, ela pode receber esse batismo com o Espírito Santo, que é um poder do Espírito sendo derramado sobre a vida de alguém. Só que esse segundo grupo, diferente do primeiro, não acredita que a pessoa tem que falar em línguas para mostrar a evidência, como evidência, né, de que realmente recebeu o Espírito Santo. É uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. No primeiro grupo,
A prova que você recebeu esse batismo de poder é que você começa a falar em línguas, porque eles fazem essa análise conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Eles fazem isso e acreditam que aquilo é uma norma, né? E eu quero dizer para vocês que nós temos que tomar cuidado com certas interpretações, porque tem coisas na Bíblia que são normativos, tá? E tem coisas que são, tem textos que são descritivos. Então, quando você lê um texto descritivo, você tem que entender que foi a ação de Deus para um momento, para uma ocasião, e não quer dizer que ela se repita sempre. Então, temos que tomar muito cuidado com o que é descritivo e o que é normativo. O normativo é para sempre, é uma norma, é uma regra, não pode ser alterada. O texto descritivo pode ser uma narrativa descrevendo o que Deus fez, não que está dizendo que é uma regra e que Deus tem que sempre fazer daquele jeito. Tá? Então, muitos pentecostais interpretam textos descritivos como se fossem textos normativos. Temos que tomar muito cuidado, tá, com isso. Bom, aí o primeiro grupo então acredita que se alguém é batizado com esse poder do Espírito Santo, né, essa pessoa começa a falar em língua como evidência. O segundo grupo acredita que a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo, mas não precisa falar em línguas, porque essa pessoa que recebeu esse poder do Espírito Santo, ela pode ter outras evidências, né? Pode começar a pregar, por exemplo, receber o dom da pregação, ou de repente pode orar por pessoas e as pessoas serem curadas, pode receber o dom de cura sem nunca falar em línguas, né? Ou ser um grande evangelista, mas nunca falar em línguas. Então o segundo grupo acredita que o batismo com o Espírito Santo também é distinto da conversão, porém a evidência não é o falar em línguas, são evidências múltiplas, tá? E tem o terceiro grupo de pentecostal ou carismáticos, tá? Que o terceiro grupo acredita que o batismo com o Espírito Santo, ele se dá no ato da conversão. Esse terceiro grupo diverge do pensamento dos dois primeiros grupos que eu citei aqui, né? Esse terceiro grupo acredita que quando alguém já se converte, o processo do novo nascimento, ali automaticamente a promessa do Espírito Santo, ela se cumpre na vida daquele crente. O Espírito Santo é derramado sobre ele é batizado com o Espírito Santo, tá certo? E aí o que acontece é que esse terceiro grupo vai dizer que a partir dessa vida cristã, essa pessoa deve cultivar e orar a Deus para ter os dons espirituais, né? Para a edificação da igreja. Então, nesse terceiro grupo, o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com línguas ou com os dons, tá? Então eles divergem dos dois primeiros grupos. Porém acreditam na continuidade dos dons, na renovação dos dons espirituais na vida de uma pessoa, tá certo? E na manifestação do Espírito Santo com dons espirituais na vida de uma pessoa. E aí esses dons estão ali descritos na Epístola de Paulo, a primeira Epístola aos Coríntios, do capítulo 12 ao 14, tá? Capítulo 12, 13 e 14 da primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, tá certo? Então, só mostrando para você aí os três grupos. Eu faço parte do terceiro grupo, tá? Eu acredito que a igreja, todos são batizados com o Espírito Santo na hora da conversão, tá? Só que as pessoas podem buscar os dons espirituais e ter enchimento de poder, né? As pessoas podem ser enchidas do poder, né? E esses enchimentos do poder é ali que o Espírito Santo faz com que haja uma manifestação de um dom específico. Aí pode ser falar em línguas, interpretar línguas, pode ser visão, revelação profética, coisas desse tipo que são declarados na Bíblia como ferramentas para a obra de Deus, tá? Para que a igreja seja edificada. Ah, pastor, e a Bíblia? A Bíblia é a revelação máxima. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Nada está a nível das Escrituras. As Escrituras, nós cremos, são inspiradas pelo Espírito Santo, e é justamente porque as Escrituras dizem que o Espírito Santo dá os dons aos homens, é porque a própria Escritura está dizendo, né, que ele dá dons aos homens, o Espírito Santo dá como ele quiser, ele distribui os dons para a edificação da igreja. Então nós cremos justamente porque a Bíblia diz que é para crer, tá certo? Jesus disse isso no Evangelho de Marcos: os sinais seguirão os que creem.
em meu nome, não é isso? Expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão em outras línguas. Tá? Então é uma promessa já desde lá do Novo Testamento. Tá bom? Bom, desde Jesus, né? É uma promessa. Bom, queridos, e aí eu quero tentar sintetizar, né? Mostrando que nós não devemos desprezar os dons. Repito, assista no canal o vídeo mais longo, um pouco mais profundo, sobre as coisas que eu estou falando, na minha defesa do porquê sou cessacionista e não sou continuista. E lá eu vou ler trechos de livros, textos bíblicos, livros sobre pentecostalismo, e lá você vai entender melhor o meu posicionamento teológico sobre isso, tá? Agora, eu quero aqui ler para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, eu quero ler para vocês que o Espírito Santo, ele dá os dons para edificação, tá certo? E dá a cada um, né, conforme ele quiser. Nem todos vão falar em língua, nem todos vão curar, nem todos vão profetizar, nem todos serão pastores, nem todos serão mestres, tá certo? São dons que ele dá, o Espírito Santo dá conforme ele quer e conforme a necessidade da igreja, tá certo? Isso tá na Bíblia. O apóstolo Paulo assim nos ensinou, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Tá certo? Ele vai dizer ainda, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, ele diz o seguinte: pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, ao outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, ao outro fé, pelo mesmo Espírito, ao outro dons de cura, pelo único Espírito, e a outro poder de operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outros interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Tá certo? Então o Espírito Santo dá os dons. Você vê que existem esses dons existem, tá? E ele dá conforme ele quer, visando o bem comum. Tá certo, queridos? Bom, e aí ainda, o texto bíblico é claro conosco, quando ele diz o seguinte, 1 Coríntios, lá no capítulo 14 agora, versículo 26, ele vai dizer o seguinte: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, ou a palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Você vê então que estas coisas, irmãos, são ferramentas, são dons manifestados para que a igreja seja edificada. E para que a gente veja e entenda que o Deus que nós ensinamos, que está nas páginas da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus que nos instrui, a palavra de Deus revelada para nós, é essa palavra que está dizendo que o Espírito Santo age no nosso meio. Ela afirma que Jesus, aquilo que Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando nós vemos a manifestação do dom, nós entendemos, olha, como a Escritura se cumpre. E o Espírito Santo continua agindo e dando dons à igreja. Tá bom? Então é para edificação, tá? Agora, nem todos vão falar em línguas, nem todos vão curar, nem todos vão ter dons de operar maravilhas, nem todos serão pastores, nem todos serão mestres, você entendeu? Então, não é para todo mundo, é conforme ele dá. O que a gente vê no meio pentecostal hoje é aquela ideia de que todo mundo tem que falar em língua, né? De que todo mundo tem que ter alguma coisa ali. E não é assim. Não é assim, querido. O Espírito Santo faz como ele quer. Nós acabamos de ler. Ele distribui os dons conforme ele quer,
visando o bem comum, tá? Para edificação, e dá individualmente a quem quer. Então a gente tem que parar com essa coisa, sabe? Essa histeria, essa coisa de o Espírito Santo, a igreja que não tem barulho, não tem Espírito Santo, aquele jargão, né? Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Que bobagem, queridos, né? Isso aí é a falta de uma análise bíblica para entender o que é o movimento pentecostal, tá? Onde os próprios pentecostais não sabem, porque está faltando alguém instruí-los de forma correta e coerente, segundo as Escrituras, ok? Agora, é normal, tá? No meio da gente, que uma vez ou outra Deus cure, ou levante alguém que tem o dom de cura. Uma vez ou outra o Senhor dê revelação, palavras proféticas, revelações, né? Seguidas de palavras proféticas. Que o Senhor dê visão, interpretação de sonhos, um ou outro falando em língua, né? Ou um ou outro interpretando aquilo que foi falado em língua. Então isso faz parte do contexto da igreja bíblica. Ok, queridos? Agora, porém, o apóstolo Paulo diz, não pode ser feito com bagunça. Tem que ser feito, primeiro, para o bem comum. Segundo, para a edificação da igreja. O que não edifica não é de Deus, tá certo? E terceiro, queridos, tudo com ordem e decência. Olha o que está escrito no texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Agora veja, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aliás, um versículo antes diz o seguinte, 1 Coríntios 14, 39, olha o que ele diz. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Você vê que Paulo diz, é uma ordem isso aqui, né? Não proíbam falar em língua, tá certo, queridos? Agora procurem mais a palavra para profetizar, né? O dom que nos leva a profetizar, né? E o dom de língua aqui não é colocado como algo essencial, tá certo? Mas também não deve ser proibido, tá bom? Então nós não proibimos. É uma ordem isso, tá? Não é uma opção. Paulo fala como que ordenando isso. Não proíbam. É uma ordem, tá certo? E aí, como eu tinha lido anteriormente, ele diz, porém, tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. O problema, queridos, é quando as pessoas já não entendem o que é ser pentecostal e começam a fazer coisas, né, que vão além daquilo que a Bíblia diz. E aí é por isso que você está vendo hoje aí os movimentos do reteté. Tem cada coisa doida aparecendo, irmãos, absurdas. E as pessoas justificando que é o Espírito Santo, o Espírito Santo tem a liberdade de fazer e não sei o que. Não, o Deus não vai contrariar as Escrituras, ele não vai contra a palavra. O Espírito Santo, ele mesmo inspirou os homens para que a palavra de Deus fosse trazida a nós como instrução, como regra de fé e prática. Então, tudo que acontecer na igreja deve ser analisado conforme as Escrituras, para termos o discernimento. E eu vou pôr uns vídeos agora para você ver, que mostra, primeiro, que as pessoas não têm um conhecimento bíblico sobre o que é ser carismático, o que é ser pentecostal. E aí vira uma bagunça a igreja, fugindo daquilo que Paulo ensinou, que devia ser feito com ordem e decência, e não com bagunça. Tá certo? Então, o movimento do manto, do reteté, da nova unção, né, de não sei o quê, enfim, tem um monte de absurdos aí acontecendo que não tem nada a ver com o ensino bíblico sobre dons espirituais. Então, olha os absurdos desses vídeos. Agora eu peguei vídeos da internet, tá bom? Já estão por aí na internet, eu só estou catando e compartilhando aqui no meu vídeo para você ver, tá? Esses absurdos. Dá uma olhadinha nesses movimentos aí que nós temos visto acontecer. Dá uma olhadinha.
do mesmo jeito que um terreiro faz. Essa é a minha opinião e o que eu passei no terreiro. Olha lá, gingado do mesmo jeito do terreiro, comportamento do mesmo jeito do terreiro. Olha a face, olha o braço, do mesmo jeito, não muda nada. Olha a face da mulher, olha o gesto dos braços, olha o balançado de cabeça. O guia, quando descia na gente, era do mesmo jeito. Leia uma Bíblia. Então, queridos, você acabou de ver esses vídeos, né? São coisas terríveis, absurdas. E tem gente que está defendendo isso aí. E alguém fala assim, pastor, qual que é o objetivo de você fazer esse vídeo? É melhor eles lá, desse movimento aí, do que no mundo. Olha, se você olhar num certo sentido, pode ser. Mas espera aí. Mas a gente, porque a gente não está no mundo, a gente pode viver a fé de qualquer jeito? Será que porque a gente não está no mundo, a gente vem para Jesus para viver o evangelho como a gente quer? Negativo, claro que não. A ideia é que a gente deve crescer, queridos. Aliás, o ensinamento, a ordenação bíblica é que cresçamos em graça e em conhecimento. Tá certo? Que a gente cresça, queridos. E eu percebo que tem muita gente que está vivendo uma fé infantil. Uma fé infantil, totalmente infantil, que não entendem o lugar das escrituras, são evangélicos, mas não compreendem que a Bíblia, sendo pregada, já é a máxima revelação de Deus para a igreja, é a profecia de Deus para a igreja. Deus fala pela pregação, né, da palavra. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cremos nos dons espirituais? Cremos. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dons espirituais existem e o Espírito Santo dá como ele quiser para a edificação da igreja. São ferramentas espirituais. Eu já falei isso aqui no começo do vídeo. Já mostrei até textos bíblicos. Agora, a questão é que nada substitui a Bíblia. Você está entendendo? A Bíblia é aquela que dá o norte para a gente, queridos. E tem igreja que tem uma pregação ruim, mais ou menos, e depois o resto do culto, os 40, 30 minutos do culto, depois da pregação, é só reteté, e é revelação, e é profecia, e é todo culto a mesma coisa. Que é isso, pessoal? Misericórdia! Que negócio é esse? Vamos crescer, minha gente. E aí, então, tem revelamento no lugar de revelação, tem profetada no lugar de profecia, visagem no lugar de visão. Não é? As pessoas começam a usar Deus ao invés de serem usadas por Deus. E muita gente sem discernimento, uma igreja que não tem estudo bíblico, se afunda nisso. E aí vem coisas da carne, pessoas se gesticulando, rodopiando como você viu no vídeo, fazendo absurdos, e achando que aquilo tudo é um movimento do Espírito. E provavelmente não é. Tá entendendo? Porque a Bíblia Sagrada nem nos ensina esse tipo de coisa. Não temos base bíblica para esses movimentos que você acabou de ver agora. E aí, queridos, quando alguém vai falar, eles justificam que o Espírito Santo faz o que quer. Mas não é assim, o Espírito Santo, nós acabamos de ver Paulo falando, tudo é feito com ordem e decência. Isso que você vê dentro da igreja, cai, gente rodopiando, marchando, pulando, o movimento de gente do cai, sabe? Um monte de profetadas para lá e para cá dentro da igreja. Isso tudo que você está vendo, queridos, que se chamam, né, de movimento pentecostal, não é realmente um movimento pentecostal bíblico, não é, tá? E as pessoas se aproveitam disso para dizer que o Espírito Santo faz o que quer, só que ignoram quando Paulo disse, tudo será feito com ordem e decência, porque Deus não é Deus de bagunça, de baderna. Nós lemos aqui o texto, mas ele é Deus de paz, de um Deus organizado. Tá certo? Até na criação do mundo, você vê em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, como o Senhor criou tudo com perfeição. Né? O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a ordem da criação, tudo bem organizada, orquestrada. Gente, Deus não é um Deus de bagunça, de caos.
Então, tenhamos cuidado com repleplé, reteté, unção do manto e outros aí, cada coisa absurda. Meu Deus, tem uns aí que eu nem lembro do nome, mas estão falando uns nomes esquisitos, umas línguas estranhas também que você vê que aquilo não é espiritual, tá? E a gente está vendo muita coisa acontecer desse jeito. Então vigie, se você está no meio desse pessoal, sai fora, senão você vai ficar menino, infantil pro resto da vida. E na fé, queridos, nós crescemos. A instrução bíblica nos leva a desenvolver maturidade cristã. E nós vamos crescendo na fé, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, para não sermos meninos e meninas de igreja, tá certo? Para sempre, né? Então, uma fé madura me leva a entender a Bíblia, a ouvir a palavra, tá? E a gente saber que os dons são bíblicos, mas eles acontecem como o Espírito Santo quer, sendo proveitoso, tem uma finalidade de edificar e edifica. Você vê que é Deus ali, tá? Tudo é feito com muita ordem, muita decência, não com bagunça. Tá bom, queridos? Então sejamos pentecostais bíblicos e tenhamos cuidado com essa bagunça toda, tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para despertar você que talvez esteja vivendo isso. E também para que a gente, esse vídeo serve como uma defesa pentecostal, uma defesa carismática. Porque quando alguém vai falar de pentecostal, o que eles pensam logo? Eles já pensam nessa bagunça aí, certo? Eles não pensam num cara como eu que estou falando aqui. Quando alguém fala de uma igreja pentecostal, já vem na cabeça das pessoas. Ih, mano, deve ser aquele pessoal rodopiando, histérico, gritando, caindo e não sei o que, aquele barulhão todo, né? O louvor de forró comendo solto, né? Porque os louvor pentecostais é um forró, né, irmãos? Os caras criticam rock e tocam forró. Bom, mas seja como for, eu não tô aqui também para falar de estilo musical, é só uma crítica, uma observação, tá? Mas veja, não é porque eu quero aqui expor pessoas, falar mal de ministério, disso ou daquilo. Por favor, não pense assim. Eu tô aqui para alertar, porque a minha função como pastor e como mestre é ajudar você a crescer, desenvolver a sua fé, sair da meninice, sair da criancice, infantilidade cristã, tá? Nem digo cristã, né? Eu digo de religiosidade infantil, tá? Religiosidade infantil. Você sair disso. E a igreja pode crescer, ela pode mudar de estágios, ela pode avançar. Tomara que uma igreja cresça, o corpo todo de Cristo, todos os membros avancem com o seu pastor em maturidade. É o que se espera de uma igreja. E também aqui, faça esse vídeo com o propósito de fazer uma defesa aos verdadeiros carismáticos. Meu caso, né? O caso da Batista Fraternidade. As igrejas conscientes, que têm uma fé bíblica, fazem tudo com ordem e decência e creem na continuidade dos dons, na manifestação do Espírito Santo, porque a Bíblia se ensina, mas tudo abalizado pelas Escrituras, sem invenção, sem meninice, tá? E com ordem e decência, tá bom? Então fazemos aqui a defesa de que ser pentecostal não é ser bagunceiro, não é ser maluco, tá? Ser pentecostal é saber que está fazendo algo conforme a Bíblia e conforme o Espírito Santo está conduzindo, tá? Então que fique claro isso aqui. Beleza? Bom, eu vou encerrar. Obrigado por você ter visto o vídeo. Compartilha, curte. Mas eu quero antes sugerir 2 leituras para você. Aqui na minha estante eu tenho esse livro aqui, ó, muito bom, tá? Do pastor Walter McAllister, tá? Ele escreveu em conjunto aí, né, em parceria com John McAllister, tá bom? Ele é um pastor evangélico, tá? Ele é pentecostal, a família dele tem uma tradição pentecostal. Ele publicou esse livro pela Vida Nova e o nome do livro já diz tudo, ó, O Pentecostal Reformado, tá? Esse livro é muito bom, que fala que é possível você ser pentecostal, querido, e ter uma fé totalmente bíblica, uma conduta bíblica, tá? E esse livro aqui eu sugiro para você, que é muito valioso, tá? Eu sugiro, você que é pentecostal, gosta de uma igreja bíblica, séria, sadia, sem deixar de lado os dons espirituais, eu recomendo esse livro. Esse outro livro também, tá? Do Ed Hurwitz, tá? Pela editora Carisma, 2000 anos de cristianismo carismático. Isso aqui vai contra a ideia do cessacionismo, né? E esse livro afirma o continuismo, que os dons nunca cessaram.
E aqui tem textos históricos, uma pesquisa histórica aprofundada que mostra como a igreja nunca deixou de ser carismática. Os dons nunca cessaram, tá bom? Sempre existiram, tá? E é isso, pessoal. Essas duas leituras eu indico para você, tá bom? Pessoal, continua com a gente, faz esse canal crescer, ajuda aí, tá? Eu logo trago mais vídeos, se Deus quiser, tá bom? Obrigado por assistir. Beijo, até o próximo. Deus abençoe. Compartilha o vídeo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Meu irmão, minha irmã, você está convidada a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade para cultuar ao Senhor. Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastor titular aqui desta igreja, e estendo esse convite a você e sua família. Nós temos cultos aqui aos domingos às 9h30 da manhã, às quintas-feiras às 8 da noite. Também temos oração às terças-feiras à noite. Você é nosso convidado muito especial. Estamos localizados na Avenida Pauliceia, número 1200, Sobreloja, aqui no bairro das Laranjeiras, município de Caieiras, São Paulo. Deus abençoe você, seja sempre bem-vindo.